Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Meditar um pouco na palavra do Senhor, nas passagens onde iremos hoje fazer uma breve exploração da palavra, onde se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 46 e capítulo 19, versículo 6, onde iremos abordar as evidências concretas que nos comprovam a veracidade do falar em línguas. Iremos ver na palavra do Senhor evidências reais do batismo com o Espírito Santo, onde nesses 3 lugares onde vamos ler, iremos encontrar mais de uma evidência bíblica sobre a veracidade do mover do Espírito Santo, do falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo. E para não ficar apenas em minhas palavras, vamos direto à palavra do Senhor, porque essa sim é eficaz e verdadeira, onde aqui iremos ver no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 4, onde a palavra do Senhor nos diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." No capítulo de número 10, versículo 46, iremos ver que a palavra do Senhor nos dá outra evidência sobre o falar em línguas e sobre o batismo no Espírito Santo. Versículo 46 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos nos diz: "Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus." E também, para concluirmos a nossa leitura diária da sexta-feira, encontra-se também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19 e versículo de número 6, mais uma evidência da veracidade do falar em línguas e do batismo com o Espírito Santo, onde diz no versículo 6 do capítulo 19 de Atos: "E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam." Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de 3 passagens do mesmo livro, onde comprovam a veracidade do batismo com o Espírito Santo como a nossa prova real que nós, pentecostais, somos diferenciais entre os demais. Onde aqui mostra que o movimento pentecostal, onde a atuação do Espírito Santo, onde o falar em línguas, onde o batismo com o Espírito Santo, que é uma marca registrada de nós pentecostais, não é uma doutrina humana, não é um ensinamento que Gunnar Wingre e Daniel Berg implantou aqui no nosso país, mas sim, isso é algo de Deus, isso é algo verdadeiro, algo que, por mais que tenha sido dado a nós humanos há mais tempo do que possamos imaginar, é algo atual. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes para nos dar e testificar que não estamos só. Muitos podem até lá fora, por não conhecer a atuação do Espírito Santo, zombar de nós. Mas nós que conhecemos a atuação do Espírito Santo, nós que entendemos o trabalhar de Deus, a gente compreende que o falar em línguas, o profetizar, o batismo com o Espírito Santo são evidências reais, são provas vivas de que a palavra de Deus, ela não é brincadeira, que a palavra de Deus, em hipótese alguma, há dúvida, e sim certeza, porque para aqueles que duvidam do movimento espiritual de Deus, daqueles que desacreditam na atuação do Espírito Santo, a palavra do Senhor nos dá evidências claras de que o Espírito Santo é atual na vida do crente e que o Espírito Santo é o único que pode fazer com que eu e
todos nós que temos Jesus e cremos na ação do Espírito Santo e no batismo e no falar em línguas, todo aquele que crê assim, Deus pode fazer com que aquilo que está na sua palavra seja não só lido, como vivido, vivenciado e aplicado em nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, entender que, por mais que às vezes as pessoas do mundo nos olhem, nos zombem por estarmos cheios do Espírito Santo, e quero também deixar claro que ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas, como está marchando por... Não é só isso. Mas ser cheio do Espírito Santo é você despertar em si tudo aquilo que Deus quer que possa frutificar em nós, a bondade, a mansidão, tudo aquilo que faz bem a mim e ao meu próximo. Isso também nos torna cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, não só nessa passagem de Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 46 e 19, versículo 6. Se formos ler o livro de Atos, depois do Pentecostes por diante, e todo o Novo Testamento após o derramamento do Espírito, iremos ver a mão de Deus atuando no sobrenatural, fazendo com que homens e mulheres que muitas vezes na história não tiveram nenhuma formação, começaram a falar em línguas que nunca imaginaram falar, línguas de outros lugares, línguas espirituais, e isso nos dá uma certeza de que, por mais que às vezes as nossas falhas e limitações, quando cremos que Jesus batiza, que Jesus nos dá o dom de falar em línguas, ele vem e faz acontecer. Que possamos a cada dia pregar a palavra do Senhor com a convicção de que tudo que está em sua palavra é verdadeiro. Que tudo em que a palavra do Senhor nos apresenta é algo atual. Por mais que a nossa Bíblia possa ter sido escrita muitos anos atrás, ela é um livro atual. Então, que possamos guardar essas palavras, que os irmãos possam entender que o falar em línguas é um sinal de Deus, que o Espírito Santo batizou o crente. Que o crente, quando é batizado com o Espírito Santo, o sinal, o primeiro vestígio de prova concreta de que ele foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. E línguas, a gente também tem que entender o seguinte, para a gente pedir também a Deus discernimento, porque nem toda língua que parece ser estranha é de Deus. Então que possamos buscar no Senhor. Aqueles que não são batizados no Espírito Santo, busquem a Deus, peçam a Jesus, consagrem suas vidas, que no tempo certo Jesus vai batizar você que não é batizado no Espírito Santo. E para que você não fique em dúvida se você foi batizado ou não, você falará uma língua que só você e Deus entende, e que a tua alma e teu espírito saberá que foi Deus que marcou aquele dia para te dar esse presente. Só quem é batizado no Espírito Santo, só quem conhece a atuação espiritual de Deus, pode entender o que eu estou falando aqui agora. Que Deus abençoe, que Deus possa nos dar esse desejo de estar buscando a sua face, de buscar conhecimento do céu, para que possamos a cada dia nos alimentar da sua palavra, que é viva e eficaz. Peço aos irmãos que suas orações não esqueçam de apresentar ao irmão Jean Anderson e a sua família. Sou muito grato pela confiança de todos e pela paciência dos irmãos de ouvirem essa saudação desse devocional na tarde de hoje ou na noite, no seu horário que os irmãos irão ouvir. Que Deus abençoe, fiquem na paz e até domingo.